Você já se perguntou por que às vezes se sente mais você mesmo quando está sozinho? Ou ao contrário, tem medo do silêncio, da solidão, porque parece que algo mais profundo em você pode aparecer? Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, acreditava que a solitude não é apenas uma fase de isolamento, mas uma poderosa ferramenta para o autoconhecimento. Hoje, vamos explorar como, para Jung, o verdadeiro processo de individuação, o caminho para nos tornarmos quem realmente somos, não acontece nas multidões, mas no espaço tranquilo e muitas vezes desafiador da solidão. Mas aqui vem a pergunta: você já experimentou a solitude como uma forma de crescimento pessoal? Ou sente que ela traz mais desconforto do que clareza? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas experiências com a solitude. Pode ser um passo importante na nossa jornada juntos. Mas o que exatamente significa solitude, segundo Jung? É importante destacar que, para ele, solitude não é sinônimo de solidão. Solidão, muitas vezes, tem uma conotação negativa. É o estado em que nos sentimos isolados, desconectados dos outros e, muitas vezes, da nossa própria essência. É o sofrimento de estar sozinho sem ter um propósito claro nesse espaço de isolamento. Por outro lado, a solitude, para Jung, é uma escolha consciente de se afastar da agitação externa para poder mergulhar dentro de si mesmo. Não é um estado passivo de abandono ou fuga das interações, mas uma decisão ativa de se retirar para se conhecer melhor. É como um retiro interior necessário para que possamos ouvir nossa voz interna, aquela que frequentemente fica abafada pelo barulho do mundo ao nosso redor. A solitude, portanto, é a chave para o que Jung chama de individuação, o processo de nos tornarmos quem realmente somos, em toda a nossa complexidade e autenticidade. Isso envolve não apenas aceitar as partes de nós mesmos que gostamos, mas também confrontar os aspectos mais sombrios e ignorados da nossa mente. Sem a solitude, esse processo seria quase impossível, já que estaríamos constantemente distraídos pelas exigências externas e pelas expectativas dos outros. Jung acreditava que, ao buscar a solitude, passamos a confrontar as camadas mais profundas de nosso ser, nossas emoções não resolvidas, medos ocultos, desejos reprimidos e até mesmo as feridas do passado que insistem em nos perseguir. Esse confronto não é fácil, mas é essencial. Ele comparava o processo à integração da sombra, onde os aspectos ocultos de nossa personalidade são trazidos à tona e incorporados à nossa consciência. Só assim podemos nos tornar seres completos, sem negar ou fugir de partes importantes de quem somos. Aqui, é importante fazer uma pausa e refletir. A solitude realmente tem esse efeito sobre você? Ou, como muitos, você sente um medo profundo de ficar sozinho com seus próprios pensamentos. A busca pela companhia de outras pessoas ou a ocupação com distrações externas muitas vezes vem do medo de confrontar o que está em nosso interior. Pode ser assustador, porque em nossa solitude somos forçados a enfrentar aquilo que, por vezes, evitamos a vida inteira: nossos próprios pensamentos e emoções. Jung não via a solitude como algo a ser temido, mas como um campo fértil para o crescimento pessoal. Ele acreditava que o verdadeiro autoconhecimento só é possível quando nos damos o tempo e o espaço para realmente escutar a nós mesmos. É nesse ambiente que podemos entrar em contato com a nossa própria sabedoria interna, aquela que está lá, mas que não conseguimos acessar quando estamos constantemente distraídos com o mundo exterior. Mas, ao mesmo tempo, esse processo de estar sozinho não é fácil. Muitas vezes, somos confrontados com nossa própria fragilidade, com as partes de nossa psique que preferiríamos manter escondidas. E por isso, a solitude exige coragem, a coragem de olhar para dentro e ser honesto consigo mesmo. Isso pode gerar desconforto, ansiedade ou até um certo vazio existencial. No entanto, como Jung nos ensina, é justamente ao enfrentar esse desconforto que nos tornamos mais inteiros, mais verdadeiros
e, por fim, mais poderosos. Agora, a grande questão é: você já experimentou a solitude como uma forma de autoconhecimento? Ou ela ainda é algo que você evita ou teme? Se você já viveu essa experiência, o que descobriu sobre si mesmo nesse processo? Ou talvez, se a solitude ainda seja um território desconhecido, como você acredita que ela poderia ajudar no seu crescimento pessoal? Quais são seus maiores medos ou resistências ao ficar sozinho consigo mesmo? Ao longo do vídeo, vamos entender mais sobre como Jung acredita que a solitude não apenas nos ajuda a nos conhecer melhor, mas também é uma ferramenta poderosa para integrar as partes de nós mesmos que muitas vezes ignoramos ou negamos. Se você está pronto para abraçar esse processo transformador, continue acompanhando esta jornada. Agora que entendemos a diferença fundamental entre solidão e solitude, podemos aprofundar um dos conceitos centrais da psicologia de Carl Jung: a sombra. Mas o que isso tem a ver com a solitude? Bem, a solitude, longe de ser um simples afastamento do mundo exterior, é um espaço de introspecção onde podemos confrontar, entender e integrar os aspectos de nossa psique que muitas vezes preferimos ignorar ou reprimir. Esses aspectos são conhecidos como sombra. Jung descreveu a sombra como aquelas partes de nossa personalidade que não aceitamos ou reconhecemos, geralmente porque estão em desacordo com a nossa imagem ideal de quem somos. Isso pode incluir nossos impulsos negativos, como raiva, inveja ou egoísmo, mas também aspectos positivos que reprimimos, como criatividade ou assertividade. Quando não lidamos com essas partes, elas continuam a influenciar nossas vidas de maneira inconsciente, muitas vezes sabotando nossa capacidade de nos relacionar com os outros ou de alcançar nossos objetivos. A sombra não é algo do qual devamos ter medo, mas sim algo que devemos entender e integrar. Para Jung, o processo de individuação, o caminho para se tornar a pessoa mais autêntica e inteira possível, só pode ser alcançado quando fazemos as pazes com nossa sombra. E é aqui que a solitude entra. Quando você se encontra sozinho, sem as distrações do mundo exterior, tem a oportunidade única de olhar para dentro de si mesmo e explorar essas partes ocultas de sua personalidade. Muitas vezes, isso pode ser desconfortável. O medo do desconhecido, a vergonha de aceitar certos aspectos de nós mesmos pode surgir. Mas é nessa solidão que podemos realmente confrontar nossa sombra e começar a integrá-la. Isso significa que devemos nos permitir sentir e expressar emoções que geralmente reprimimos e não fugir delas. Mas como isso se aplica ao seu cotidiano? Você já se deu conta de como, em momentos de solitude, algumas emoções intensas podem surgir? Talvez você tenha se surpreendido ao perceber raiva ou frustração reprimidas, ou talvez sentimentos de inadequação que normalmente ficam escondidos. Esses momentos são cruciais. Jung acreditava que, ao integrar esses aspectos de nós mesmos, não apenas ganhamos em profundidade emocional, mas também nos tornamos mais inteiros. A sombra, longe de ser algo a ser evitado, torna-se uma fonte de sabedoria e força. Ao integrar a sombra, você começa a perceber que os aspectos que uma vez negou ou temeu podem se transformar em recursos poderosos. Sua raiva, por exemplo, pode ser canalizada de maneira construtiva para estabelecer limites claros. Ou sua ansiedade pode levá-lo a explorar novas formas de crescimento e transformação pessoal. É importante destacar que integrar a sombra não significa se tornar uma pessoa perfeita ou sem falhas. É aceitar que todos nós possuímos contradições internas e que essas contradições fazem parte do que somos. A sombra é uma parte natural de nosso processo psicológico. Ao invés de ser algo a ser eliminado, ela precisa ser compreendida, abraçada e, principalmente, integrada ao nosso ser consciente. Agora me diga,
Você já teve a oportunidade de se confrontar com sua própria sombra? Durante momentos de introspecção, já se deparou com aspectos de si mesmo que normalmente preferiria esconder? Como lidou com isso? Comente abaixo e compartilhe sua experiência. Vamos continuar essa jornada juntos, explorando como a solitude pode ser a chave para esse processo de integração da sombra. Quando falamos sobre solitude, um dos maiores desafios é o silêncio interior. Em um mundo saturado de estímulos tecnológicos, sociais e emocionais, o silêncio pode parecer uma armadilha. Ficar sozinho com nossos pensamentos muitas vezes nos confronta com aspectos de nós mesmos que preferiríamos evitar. Porém, é justamente nesse espaço de introspecção que o autoconhecimento se torna mais profundo. O silêncio interior não é apenas a ausência de barulho. É o espaço onde podemos ouvir nossa verdadeira voz, livre das influências externas. Mas é também nesse silêncio que surgem nossos medos, inseguranças e questões não resolvidas. Quando estamos sozinhos, as emoções que normalmente ignoramos ou abafamos começam a emergir. Este confronto com nossos próprios sentimentos e pensamentos pode ser desconfortável, mas também é uma oportunidade vital de crescimento. Muitas pessoas evitam a solitude porque temem o que o silêncio pode revelar. O que se esconde em nossa mente quando a distração cessa? Para alguns, o silêncio interior pode evocar uma sensação de desconexão ou solidão existencial, onde se sentem perdidos ou afastados de si mesmos. Esse desconforto pode ser profundo, principalmente para aqueles que estão acostumados a se preencher com distrações. Jung acreditava que o silêncio, apesar de assustador, tem um valor imenso. Ele é a chance de ouvir o que nossa psique realmente está tentando nos dizer. Sem as distrações do mundo externo, podemos finalmente acessar nossos pensamentos e emoções mais profundos. Muitas vezes, os mais difíceis de encarar. Esse espaço oferece a oportunidade de confrontar nossas partes mais sombrias e, ao fazer isso, integrar aspectos de nossa personalidade que, de outra forma, permaneceriam ocultos. Quando nos permitimos o silêncio, começamos a nos desvencilhar das identidades e rótulos impostos pelo mundo. Sem essas influências, podemos nos reconectar com nossa essência autêntica. Nesse contexto, a solitude se torna mais do que um simples afastamento. É um espaço de renovação e autenticidade, onde podemos examinar nossa verdadeira natureza. Jung via esse processo de autodescoberta como essencial para o que ele chamava de individuação, o caminho para nos tornarmos a versão mais genuína de nós mesmos. Sem o silêncio, essa jornada seria quase impossível. O silêncio nos permite acessar a integridade do nosso ser, sem as camadas de pressão externa que moldam nossa identidade. É na quietude que nos tornamos conscientes do que realmente sentimos, pensamos e desejamos. O silêncio interior é também um terreno fértil para o crescimento psicológico e espiritual. Muitas vezes, a correria do dia a dia nos impede de perceber quem somos de fato. Quando nos damos o tempo de estar sozinhos, começamos a descobrir aspectos de nós mesmos que estavam adormecidos ou que evitávamos explorar. Esse processo pode ser desconfortável, mas é por meio dele que nos tornamos mais inteiros. Aceitar o silêncio pode ser difícil, mas é através dele que a verdadeira transformação ocorre. Em vez de ver o silêncio como algo a ser temido, podemos começar a enxergá-lo como um convite para o autoconhecimento, um momento de clarificação onde podemos olhar para nós mesmos com mais clareza e coragem. A solitude não é apenas um espaço de reflexão, mas também um catalisador poderoso para a criatividade. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados por informações e estímulos externos, é difícil encontrar o tempo e o espaço necessários para acessar nossa própria criatividade. A solitude, nesse sentido, oferece o ambiente perfeito para que as ideias fluam livremente, sem interrupções. Quando estamos sozinhos,
longe da pressão social e das expectativas externas, podemos explorar nossa criatividade de maneira mais autêntica e sem restrições. Jung acreditava que a criatividade é uma manifestação do inconsciente, e a solitude é o terreno onde podemos acessá-la com mais facilidade. Quando nos retiramos do mundo exterior, criamos um espaço para que nossas ideias mais profundas e inovadoras possam emergir. O silêncio permite que as conexões entre diferentes pensamentos e experiências se formem, criando novos insights e soluções que de outra forma poderiam permanecer ocultas. Muitos artistas, escritores e pensadores conhecidos encontraram na solitude o ambiente ideal para seu trabalho criativo. Seja pintando, compondo, escrevendo ou inventando, a solitude proporcionou a eles a clareza e a liberdade para se conectar com suas inspirações mais profundas. A solidão, longe de ser um obstáculo, torna-se um impulso criativo. No entanto, a criatividade não surge sem desafios. Muitos de nós sentimos uma resistência inicial ao silêncio, porque ele nos força a confrontar nossa própria mente sem as distrações do mundo. Esse espaço vazio pode inicialmente parecer desconfortável ou até assustador, mas é justamente nesse silêncio que as melhores ideias surgem. Quando finalmente nos permitimos ficar com nossos pensamentos, sem julgá-los ou apressá-los, encontramos um novo fluxo criativo. Mas como a solitude pode ajudar você a ser mais criativo no seu dia a dia? Quando você está sozinho, tem a chance de entrar em contato com aspectos da sua mente que, na correria do cotidiano, não tem espaço para se manifestar. A quietude oferece a oportunidade de fazer conexões inusitadas entre ideias, explorar novos caminhos e criar algo original. Ao dar espaço para a sua mente vagar sem pressa, você cria uma abertura para soluções criativas e inovadoras que muitas vezes são bloqueadas pelas pressões externas. A solitude também é uma oportunidade para trabalhar sem a preocupação do julgamento dos outros. Muitas vezes, evitamos ser criativos porque tememos a crítica. Quando estamos sozinhos, podemos permitir-nos experimentar sem medo de errar ou de sermos avaliados. A solitude liberta a criatividade das amarras da perfeição e nos dá a liberdade para criar sem limitações. A criatividade que surge na solitude, portanto, é uma forma de expressão autêntica. Ela não é influenciada pelas expectativas alheias ou pela necessidade de agradar, mas sim por uma conexão profunda com quem realmente somos. Jung acreditava que, ao explorar nossa criatividade sem pressões externas, conseguimos acessar um estado de fluxo, onde nos sentimos completamente conectados ao momento presente e à nossa própria essência. Agora, eu te pergunto, você já percebeu como suas melhores ideias surgem quando está sozinho e em silêncio? Como a solitude tem influenciado sua criatividade? Quando foi a última vez que você deu a si mesmo tempo suficiente para criar sem pressa ou expectativas? Comente abaixo e compartilhe como a solitude tem afetado sua capacidade criativa. O conceito de individuação é uma das chaves para entender o trabalho de Carl Jung, e ele está intimamente ligado à solitude. Jung via o processo de individuação como o caminho para se tornar a versão mais autêntica de si mesmo. Um processo contínuo de autodescoberta, integração e realização pessoal. E para ele, a solitude é um dos elementos essenciais nesse processo. Individuação é o processo de tornar-se quem você realmente é, sem as máscaras ou as pressões externas que costumamos usar para nos encaixar em papéis sociais. É um caminho que exige que confrontemos os aspectos mais profundos e muitas vezes sombrios da nossa psique. Sem o tempo e o espaço da solitude, seria quase impossível acessar essas partes ocultas de nós mesmos. Jung acreditava que, ao longo de nossas vidas,
nos distanciamos de nossa verdadeira essência para nos adequarmos ao mundo exterior, às expectativas da sociedade, à educação e aos papéis familiares. Com o tempo, essas influências externas podem nos afastar do nosso eu mais profundo. A individuação é o processo de reconectar-se com essa essência genuína, trazendo à tona partes de nós mesmos que fomos forçados a esconder ou ignorar. É nesse contexto que a solitude se torna essencial. Quando estamos sozinhos, longe das pressões sociais e das expectativas dos outros, temos a oportunidade de explorar nossa psique de maneira mais honesta e profunda. A solitude nos oferece o espaço necessário para refletir sobre quem somos, sem as distrações do mundo exterior. Ela permite que enfrentemos as partes não resolvidas do nosso inconsciente, confrontemos nossas sombras e finalmente integremos essas partes ocultas ao nosso ser consciente. Mas o que acontece quando não damos a nós mesmos esse tempo para a solitude e reflexão? Quando evitamos a solitude, nos distanciamos do processo de individuação e muitas vezes permanecemos em um estado de superficialidade, sem nunca realmente explorar nossa verdadeira natureza. Ficar ocupado, sempre cercado de pessoas e distrações, pode nos dar uma falsa sensação de realização, mas no fundo, nos impede de alcançar o crescimento genuíno que a individuação oferece. A individuação exige coragem, a coragem de olhar para dentro e enfrentar as partes de nós mesmos que geralmente ignoramos. Isso pode ser desconfortável, pois muitas dessas partes estão associadas a medos, traumas ou aspectos de nossa personalidade que não queremos ver. Mas, sem enfrentar essas questões de frente, nunca poderemos nos tornar a versão mais autêntica de nós mesmos. É no silêncio da solitude que podemos realmente reconhecer quem somos, longe das máscaras e das expectativas. Esse processo de individuação também envolve aceitar a dualidade da nossa natureza. Todos nós temos aspectos contraditórios dentro de nós. O lado sombrio, que nos traz medo e desconforto, mas também o lado luminoso, que nos guia para o crescimento e o bem-estar. Jung acreditava que, ao integrar essas partes, encontramos um equilíbrio interno que nos permite viver com mais autenticidade e clareza. E você? Já experimentou o processo de individuação? Já se deu tempo para refletir sobre quem você realmente é, além das influências externas? Como a solitude tem ajudado nesse processo de autodescoberta para você? Compartilhe sua jornada de individuação. Como a solitude tem sido uma aliada no seu caminho para a autenticidade? Em um mundo que valoriza tanto a conectividade, a visibilidade e o pertencimento a grupos, a solitude se apresenta como um refúgio essencial para nos libertarmos das pressões externas. A sociedade moderna, com suas constantes comparações, muitas vezes nos impõe padrões que podem nos afastar de nossa verdadeira essência. No entanto, a solitude oferece um espaço necessário para questionarmos essas influências externas e buscarmos uma conexão mais genuína com quem realmente somos. Jung acreditava que a identidade de uma pessoa é frequentemente moldada pelas expectativas dos outros. Desde cedo, somos ensinados a buscar aprovação e aceitação de figuras importantes, como nossos pais, professores e amigos. À medida que crescemos, a pressão social se intensifica e começamos a nos ajustar a padrões que nem sempre refletem nossos verdadeiros desejos e valores. Essa adaptação constante pode nos levar a nos tornarmos versões de nós mesmos, que não têm a ver com nossa essência, mas sim com as expectativas que o mundo deposita sobre nós. A solitude, então, surge como um espaço vital para desconstruir essas identidades impostas. Quando nos afastamos da pressão constante, temos a chance de refletir sobre nossos próprios valores, desejos e escolhas, sem influências externas. Esse distanciamento nos permite perceber com clareza o que é autêntico em nós
e o que é resultado de uma adaptação forçada. Jung também acreditava que, para alcançar a verdadeira liberdade emocional, precisamos nos desapegar das expectativas externas. Isso não significa agir de forma egoísta ou desconsiderar os outros, mas sim aprender a viver de acordo com nossa própria verdade, em vez de seguir um script imposto pela sociedade. Esse desapego pode ser desafiador, especialmente em uma cultura que valoriza a conformidade, mas é um passo essencial para nos tornarmos mais autênticos. Além disso, a solitude nos permite encontrar valor dentro de nós mesmos, sem depender da validação externa. Quando estamos sozinhos, podemos explorar nossas paixões e talentos, sem a pressão de sermos avaliados. Esse processo ajuda a fortalecer nossa confiança interna, o que nos permite viver de maneira mais plena e com maior autenticidade, mesmo em um mundo cheio de expectativas. O risco de não nos darmos tempo para a solitude é que muitas vezes nos mantemos presos a um ciclo de busca constante por reconhecimento. A interação constante, seja no trabalho, em relacionamentos ou nas redes sociais, nos mantém comparando-nos com os outros, o que pode dificultar o processo de autodescoberta e nos desviar da nossa verdadeira essência. Quando conseguimos nos afastar um pouco dessas influências externas, começamos a perceber que podemos viver de maneira mais leve, sem a necessidade de nos adequar a normas que não têm a ver com quem somos de fato. A solitude, assim, nos ajuda a criar um espaço saudável para ser quem realmente somos, sem as imposições do mundo exterior. E um dos maiores desafios enfrentados durante o processo de autoconhecimento é a solidão existencial. Diferente da solitude, que é uma escolha consciente para refletir e se conectar com o próprio ser, a solidão existencial é uma sensação de vazio profundo que surge quando nos questionamos sobre o propósito e o significado da vida. Esse tipo de solidão pode ser desconfortável, mas é também um momento crucial de transformação pessoal. Em nosso cotidiano, somos muitas vezes distraídos pelas exigências do mundo exterior. Trabalho, responsabilidades, relacionamentos, obrigações sociais. No entanto, quando nos encontramos sozinhos em um espaço de silêncio e introspecção, a solidão existencial pode emergir. Sentimos o peso de questões que talvez tenhamos evitado por muito tempo, como: qual é o propósito da minha vida? O que estou realmente buscando? Ou: o que faz minha existência ter valor? Jung acreditava que a experiência de solidão existencial é uma parte natural do processo de individuação. Quando nos deparamos com esse vazio, não devemos fugir dele, mas usá-lo como uma oportunidade para buscar um significado mais profundo para nossas vidas. Em vez de preenchê-lo com distrações externas, devemos olhar para ele como uma chance de nos conectarmos com nossa essência mais verdadeira e refletirmos sobre o que realmente importa. Essa busca por significado não é um processo fácil. A solidão existencial, muitas vezes, nos confronta com o medo de que a vida não tenha sentido, o que pode gerar angústia e ansiedade. Mas, segundo Jung, é nesse espaço de desconforto que encontramos a potencialidade de crescimento. Quando nos permitimos explorar esses sentimentos de vazio e incerteza, podemos começar a construir um propósito que venha de dentro, não imposto pelas expectativas externas. A chave aqui é não tratar a solidão existencial como algo negativo ou algo a ser evitado, mas como um campo fértil para o desenvolvimento espiritual e psicológico. Quando enfrentamos nossas dúvidas e inseguranças, podemos reavaliar nossas crenças, nossos objetivos e nossa conexão com o mundo ao nosso redor. Isso não significa que todas as respostas surgirão de imediato,
mas que estamos dando espaço para uma transformação profunda e autêntica. Em momentos de solidão existencial, podemos descobrir que muitas das nossas preocupações diárias e das pressões externas são, na verdade, secundárias. O que realmente importa é o significado que damos à nossa própria existência, a maneira como escolhemos viver e como nos conectamos com algo maior que nós mesmos. Seja por meio de nossas paixões, crenças ou relações genuínas. Essa jornada em direção ao significado não é linear nem simples. Muitas vezes, ela exige que aceitemos a incerteza e nos afastemos da necessidade de respostas rápidas ou fáceis. Ao permitir-nos enfrentar a solidão existencial, desenvolvemos a capacidade de encontrar nosso próprio caminho, baseado em uma compreensão mais profunda do que é realmente significativo para nós. Em vez de ver a solidão existencial como um obstáculo, devemos vê-la como uma porta aberta para o autoconhecimento. Ao confrontá-la, podemos começar a viver de forma mais intencional, com um propósito que vem de dentro e não das expectativas alheias. A jornada para encontrar esse significado é contínua, mas cada passo em direção a ele traz uma maior sensação de clareza e de autenticidade. A solitude não é apenas um espaço de introspecção ou autodescoberta, mas também um campo de fortalecimento emocional. Em um mundo acelerado, onde as emoções muitas vezes são deixadas de lado em prol de produtividade e conexões externas, a solitude oferece uma oportunidade única de se reconectar com nossa força interna. Quando nos retiramos das distrações externas e do constante fluxo de interações, somos forçados a enfrentar nossas emoções e a aprender a lidar com elas de uma maneira mais consciente e equilibrada. Jung acreditava que a verdadeira força emocional não vem de evitar ou reprimir nossas emoções, mas de aceitá-las e integrá-las. Na solitude, temos a chance de sentir profundamente e, ao mesmo tempo, processar essas emoções de maneira saudável. Quando estamos sozinhos, sem a pressão de agradar ou atender às expectativas dos outros, podemos começar a compreender nossas reações emocionais sem julgá-las. Em vez de sermos controlados por elas, podemos aprender a navegar pelas nossas emoções com mais clareza e a responder a elas de maneira mais equilibrada. Esse processo de autoconhecimento emocional é fundamental para o fortalecimento da nossa resiliência. Quando nos permitimos sentir nossas emoções sem pressa de afastá-las ou abafá-las, estamos, na verdade, desenvolvendo nossa capacidade de lidar com as adversidades da vida. A solitude se torna uma ferramenta poderosa para a construção dessa resiliência emocional. Ao enfrentar nossas vulnerabilidades, sem as distrações ou as demandas externas, começamos a descobrir que somos mais fortes do que imaginávamos. É na solitude que encontramos a oportunidade de curar feridas emocionais, que, muitas vezes, passamos por cima em nosso cotidiano agitado. Sem os estímulos externos que nos afastam de nossos sentimentos mais profundos, conseguimos dar atenção ao que precisa ser curado. Em vez de usar a distração como um mecanismo de defesa, podemos sentar com nossa dor, com nossas frustrações, com nossos medos e compreender sua origem. Ao fazer isso, não apenas aceitamos nossas emoções, mas as usamos como ferramentas para o crescimento e a transformação. No entanto, esse processo não é fácil. A solitude exige coragem, porque ela nos obriga a enfrentar as partes de nós mesmos que muitas vezes evitamos. Pode ser desconfortável e doloroso, mas é através desse desconforto que encontramos a verdadeira força. Jung ressaltava que a transformação emocional ocorre quando nos permitimos estar em contato com o que é mais difícil de lidar. E é nessa vulnerabilidade
que se encontra a verdadeira coragem emocional. Além disso, a solitude nos ensina a desenvolver nossa independência emocional. Quando aprendemos a lidar com nossas emoções sozinhos, sem depender da validação ou do apoio constante dos outros, ganhamos uma força interna que nos permite enfrentar qualquer desafio da vida. Essa independência emocional não significa que devemos rejeitar os outros ou viver isolados, mas sim que somos capazes de cuidar de nós mesmos, de nos apoiar e nos fortalecer sem depender dos outros para nossa estabilidade emocional. A solitude, então, não é apenas um espaço de dor ou desconforto, mas um terreno de empoderamento emocional. Ao passar tempo sozinhos, nos tornamos mais conscientes de quem realmente somos e de como podemos lidar com nossos sentimentos de maneira construtiva. Isso nos torna mais resilientes, mais preparados para enfrentar os altos e baixos da vida sem perder nossa essência ou equilíbrio. Quando começamos a entender e processar nossas emoções na solitude, desenvolvemos uma base sólida de força emocional que nos permite viver de maneira mais autêntica e tranquila, mesmo nas situações mais desafiadoras. Em vez de fugir da dor ou da insegurança, aprendemos a enfrentá-las com coragem e confiança. Embora a solitude seja uma ferramenta essencial para o autoconhecimento e o crescimento emocional, ela também pode ser um terreno perigoso, especialmente quando evitada ou mal compreendida. Jung alertava para os riscos de fugir da solitude ou de usar a solitude como uma forma de escapismo. Quando não estamos preparados para enfrentar o silêncio interior ou as emoções que surgem nesse espaço, podemos nos perder nesse vazio, em vez de encontrar nele a clareza que ele oferece. A fuga da solitude é uma tentativa inconsciente de evitar o confronto com as partes mais profundas de nós mesmos. Em vez de usarmos a solitude para refletir e integrar as nossas experiências internas, buscamos distrações externas para preencher o vazio. Seja com o trabalho, com as redes sociais, com a constante presença de outras pessoas ou com o consumo de entretenimento. Jung entendia que, ao fugir da solitude, não apenas evitamos a oportunidade de crescimento pessoal, mas também nos mantemos presos em um ciclo de superficialidade. Esse medo da solitude muitas vezes está relacionado ao medo de nos encontrarmos com nossos próprios sentimentos ou com partes de nossa psique que nos são desconfortáveis, como nossas sombras. Aspectos de nossa personalidade que negamos ou reprimimos. Quando evitamos a solitude, continuamos a projetar essas sombras para o mundo exterior, em vez de integrá-las e transformá-las em algo positivo. Jung acreditava que a verdadeira cura e transformação acontecem quando enfrentamos a solidão de forma consciente e corajosa. Mas para isso, precisamos estar dispostos a confrontar o desconforto, a ansiedade e o medo que surgem quando nos vemos sozinhos com nossos próprios pensamentos e sentimentos. O perigo de evitar a solitude é que acabamos vivendo em um estado de negatividade inconsciente, onde a dor e o sofrimento não têm a chance de ser processados ou integrados, mas continuam a nos dominar de forma disfarçada. A fuga da solitude pode também nos manter dependentes das validações externas. Em vez de cultivarmos uma autoconfiança e um equilíbrio internos, passamos a buscar essa estabilidade emocional em fontes externas, como a aprovação de outras pessoas ou a aceitação social. Jung advertia que, quando dependemos excessivamente dos outros para nos sentirmos completos ou validados, perdemos nossa autossuficiência emocional e nossa capacidade de enfrentar a vida de forma autêntica e independente. Outro risco da fuga da solitude é o isolamento social tóxico. Alguns indivíduos
em vez de buscar uma verdadeira conexão consigo mesmos, se isolam de forma a se desconectar completamente da vida e dos outros. Esse tipo de isolamento não oferece a oportunidade de autodescoberta, mas sim a armadilha do abismo emocional, onde a pessoa pode se perder em um ciclo de depressão, solidão e desesperança. A solitude saudável, ao contrário, é uma prática de autocuidado consciente, onde buscamos compreender a nós mesmos para, a partir daí, interagir de forma mais equilibrada com o mundo. Jung, então, nos ensina que a verdadeira transformação só acontece quando enfrentamos a solitude de maneira consciente e integrada. Não se trata de fugir do silêncio interior, mas de mergulhar nele, reconhecendo o desconforto como parte do processo de autoconhecimento e cura. A solitude não é uma sentença de solidão ou desconexão, mas uma porta de entrada para a verdadeira autenticidade e equilíbrio emocional. Como você lida com o silêncio interior? Já percebeu como, em momentos de solitude, a tentação de se distrair pode ser forte? Como você pode começar a ver a solitude não como um vazio a ser preenchido, mas como uma oportunidade de crescimento pessoal e emocional. A solitude, quando bem compreendida e utilizada, é uma poderosa aliada na transformação pessoal. À medida que exploramos os desafios e os benefícios dessa prática, podemos perceber que, além de ser um espaço de reflexão e autoconhecimento, a solitude também é um terreno fértil para o crescimento profundo. É nela que somos confrontados com nossas verdades mais íntimas, que muitas vezes estão camufladas sob camadas de distrações externas. Jung entendia que o processo de individuação, o caminho para se tornar a versão mais autêntica de si mesmo, não é um processo rápido ou superficial. Ele exige uma jornada interna de descoberta, de confronto com a sombra e, principalmente, de aceitação das partes mais complexas da nossa psique. A solitude fornece o espaço necessário para essa transformação, onde podemos estar sozinhos com nossos pensamentos e sentimentos, sem a pressão das expectativas externas. Durante esse processo, começamos a perceber que a solitude não é apenas um escape do mundo, mas um convite para que nos conheçamos em um nível mais profundo e verdadeiro. É no silêncio da solitude que as camadas superficiais da nossa identidade começam a ser desfeitas. A solidão nos força a enfrentar nossas próprias limitações, nossas feridas e medos, mas também nos dá a oportunidade de curá-los e integrá-los, transformando-os em pontos de força e sabedoria. Essa transformação, no entanto, não é confortável. À medida que enfrentamos o silêncio interior, muitas vezes somos confrontados com sentimentos e emoções que preferiríamos ignorar. A solitude exige coragem porque nos obriga a estar presentes com tudo o que sentimos e pensamos. Quando começamos a acolher esses sentimentos sem medo ou julgamento, conseguimos transitar por essa experiência de maneira construtiva, criando uma nova relação com nós mesmos. Com o tempo, a transformação pela solitude resulta em uma maior clareza interna. O processo de estar sozinho nos permite redefinir nossas prioridades, fortalecer nossa identidade e aprofundar nosso senso de propósito. Em vez de reagir às expectativas externas, começamos a viver de acordo com nossos próprios valores e desejos. Essa transformação pode se manifestar em muitas áreas da vida, desde a escolha de novos caminhos profissionais até a maneira como nos relacionamos com os outros e com o mundo ao nosso redor. A solitude também nos ensina a desapegar das opiniões alheias e a construir uma autossuficiência emocional. Quando passamos tempo sozinhos, aprendemos a cuidar de nós mesmos de forma mais consciente e profunda. Esse autocuidado não é apenas físico, mas psicológico e emocional.
Ele nos permite enfrentar os desafios da vida com mais confiança e resiliência, pois nossa base interna se torna mais sólida. Ao longo dessa jornada, descobrimos que a solitude é uma ferramenta não apenas para resolver questões internas, mas para construir uma versão mais completa de nós mesmos, mais alinhada com nossos valores, paixões e propósitos. A transformação pela solitude, portanto, não é apenas uma mudança interna, mas também uma reconexão com nossa verdadeira essência, permitindo-nos viver de maneira mais autêntica e significativa. Como a solitude tem contribuído para o seu crescimento? Você tem conseguido encontrar momentos de reflexão e transformação ao ficar sozinho? Ou ainda sente resistência a esse processo? A transformação que vem com a solitude é profunda e contínua, e é através dela que podemos alcançar um estado de equilíbrio e clareza genuínos. A solitude, quando compreendida e vivida de forma consciente, é uma ferramenta essencial para o autoconhecimento e a transformação. Ela nos permite enfrentar nossas sombras, fortalecer nossa resiliência emocional e nos reconectar com nossa verdadeira essência. Ao passar por esse processo, começamos a viver de maneira mais autêntica, alinhados com nossos valores e propósito. Se você chegou até aqui, comente Guerreiro Interior para saber que você acompanhou até o final. E não se esqueça de se inscrever para continuar essa jornada de autodescoberta e crescimento pessoal.